Florianópolis é linda, tem uma natureza estonteante, mas tem um problema. Construíram uma cidade em cima. Com todo respeito aos catarinenses, sobretudo aos da ilha. Mas Florianópolis tem problemas com seu planejamento urbano e não é de hoje, né? Esses problemas têm como pano de fundo uma corrupção cada vez mais alarmante. Por trás da especulação imobiliária tem funcionário público levando o seu. Já viu? Não viu? O Brasil inteiro tá vendo. Cadê? Você consegue me ajudar? Se fica ruim pra ti, tu levar? Eu dou o contexto já já. Por enquanto, aproveite. Delicie-se. Levar 45 mil, fica ruim pra ti? O que me deve é 75 mil, né? Na verdade era 90 mil que nós tínhamos Não, acertado. 90 mil à vista ou 110 parcelado. Nossos personagens aqui, eles estão debatendo qual é o valor correto da propina. Como você sabe, corrupção geralmente não tem registros formais ou altamente formais, né? E aí essas dúvidas surgem. Era 35 cada uma, se fosse parcelado. E se 30. fosse à vista era 30. Não, então é 105. 110. É a corrupção da corrupção, que o nosso brother de amarelo ali está se sentindo passado para trás no negócio que deveria passar para trás todo o povo de Santa Catarina. Agora ele descobriu que ele está do outro lado. 110. É 3, 35? Era alguma coisa assim. Eu sei que era 110. Tá. Não, mas daí se for 35 dá 105. É, né? 105. Tá. Pode ser, ou se não puder, eu te dou o que tem aqui. Cara, quanto tem? 50. Não, aí tu me dá esses 50 e o resto é seguro. Opa, cinquentinha? Me dá. 50 conto. Resolvia tudo, né? Então, vamos colocar aqui. Tem um que tem 49 aqui. Tem que ver qual que é que tem mil, que tá faltando mil aqui, pra mim inteirar. Vai jogar no apartamento, sim? Vamos ver. Aqui tem 5. Não, tem que conferir porque tem um que Aqui, tá. ó. Vê. 4 e Maravilha, depois começam a conferir juntinhos ali. Então é a cena do crime, é o flagrante, não tem outro jeito de definir. Vamos em busca daquele contexto que eu prometi, que tal o G1? Vídeo mostra servidor preso por cobrança de propina, né? Receber 50 mil em Florianópolis. Sim, o cara tá preso, o nome dele na reportagem da Clarissa e do Jean você vai descobrir aqui que é Pereira, né? Então o Pereira, ele é funcionário da prefeitura, ele tá lá faz tempo, né? Ele atuava na Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis. Uma das atribuições dele, então, dentro da Floran, é a sigla que identifica o órgão, né? Era liberar aí essas construções e, para liberar, ele tinha os próprios critérios, que era quem pagava mais para ele e sabe Deus para quem estava junto com ele, né? Porque o Pereira é só uma partezinha do esquema. Tem mais gente maior que o Pereira roubando junto com ele, né? Essas imagens são da NSC, local, lá em Santa Catarina, e se você não entendeu a negociação, aqui a gente pode dar uma olhada em mais detalhe. Então a liberação custava 90 mil à vista ou 110 mil parcelados, né? 35 cada parcela se fosse parcelado, e aí se fosse à vista, 30 cobra o servidor. Beleza, então tá aí a negociação da propina, conforme explicado aqui pelo G1 com apoio de NSC, né? Vamos para algum noticiário local aqui de Santa Catarina para entender que essa situação ela vem de muito tempo, não é caso isolado, né? Santa Catarina tem problemas na maneira como se organiza fisicamente, como organiza seu espaço urbano em função da permissividade com esse tipo de corrupção, com esse tipo de roubo. Então, quando você está andando por Santa Catarina, a rua é estreita demais, não tem onde estacionar, não tem espaço público adequado para aquele monte de prédio em Balneário Camboriú, por exemplo. Lá também tem esse problema, né? Faixa de areia estreita porque construíram muito em cima. Então, por trás de todos esses desmandos, por trás dessa ocupação do solo, que é irracional, que é burra, que é anticientífica, tem corrupção.
e não é de hoje, de novo. Vamos ler? Vamos ler. Aqui, ó. A atuação é muito grave e sistêmica, diz Ministério Público de Florianópolis, sobre propinas nas construções, né? A reportagem é do Anderson Silva e aqui a gente vai ler. Ó, as investigações sobre o pagamento da propina para a liberação das construções continuam repercutindo. Então o Ministério Público de Santa Catarina se posicionou sobre o caso, né, que a coluna aqui do nosso Anderson tinha trazido já de maneira antecipada, depois que o caso vazou aqui para todo o Brasil e a gente está aqui repercutindo, né? Isso aqui eu gosto, ó, isso aqui é importante. Ó. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, uma força-tarefa urbanística ambiental conduzida pelo órgão está, desde 2019, apurando o envolvimento de agentes públicos em uma série de crimes contra o meio ambiente e a ordem urbanística de Florianópolis. Os dois promotores dizem que a situação é muito grave e sistêmica. Tá aí. Apurações seguem, conforme o MP, atenção, abrangendo novas diligências e o exame das condutas de outros servidores, lá de Florianópolis, que são suspeitos de participar desse esquema criminoso que resulta em obras irregulares, que resulta numa ocupação completamente tosca do solo, que resulta numa Florianópolis mais feia, numa Balneário Camboriú quase imprática, que tem que colocar milhões e milhões de reais em projetos para mitigar a ocupação desse solo, né? Feita através da ganância. Eu estou falando do engordamento da orla da praia. Vocês viram isso? Camboriú teve esse problema. Construíram prédios tão para cima da orla que sobrou uma faixinha mínima de areia. E uma faixinha mínima de areia na qual mal se pode tomar banho de sol, porque durante a maior parte do dia os prédios projetam suas sombras sobre a faixa de areia. É um litoral belíssimo, mas terrivelmente mal ocupado. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz publi para Nicash, que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quanto vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!